Graça e paz, meus amados irmãos. E hoje, peguem sua pipoquinha, peguem sua Bíblia, peguem sua caneta, peguem tudo, porque vai ser um vídeo um pouquinho técnico, assim, falando sobre a Bíblia. Esses dias, estava sem gravar e tudo mais, porque eu acho que eu estava me preparando para fazer esse vídeo. Esse vídeo daqui vai ser o conteúdo, o vídeo que eu faço mais conteudista. Nós vamos usar muita Bíblia. Então eu já digo logo aí, marque aí os seguintes livros: Hebreus, Gálatas, Gênesis, Lucas e Mateus. Vamos navegar um pouquinho por esses livros aqui hoje. Acredito que Gálatas eu não irei abrir, eu só irei citar. Mas, enfim, vocês podem ver aí no título que eu coloquei algo que todo cristão precisa ter. Não só todo cristão, mas todos aqueles que creem em Deus como o Salvador, creem em Deus como o Criador dos céus e da terra, precisam ter. Isso também serve para os judeus que não acreditam em Jesus. Eles precisam ter isso também, porque por meio disso eles podem ver a verdade que Jesus trouxe, a verdade que está no Evangelho. Então, bora lá. Eu preciso falar algo. Eu preciso falar isso com toda urgência. Mas antes de eu falar o que todos nós precisamos ter, vamos dar uma passada pela história. E acredite, isso que todos precisam ter existe muito, mas muito antes da lei. Desde a época de Adão, quando ele saiu do jardim, e veio Noé. Ele teve isso e por isso foi salvo. Vocês vão entender lá. Mas bora, Ney. Bora ir para a Bíblia, no caso. Por acaso a lei não salva ninguém? A lei não serve para nada, nem não salva? Calma aí, meus pequenos pupinos, que não é bem assim e tudo mais. Vamos explicar os pontos. A lei salva? Não, a lei não é motivo de salvação. A lei, as leis de Moisés, o Antigo Testamento, não traz a salvação. Ah, Igor, como que você pode falar um negócio desse e tudo mais? Com base na Bíblia. Vamos lá para Hebreus. Eu vejo que muita gente não gosta de Paulo. Falam que Paulo deturpou tudo e tudo mais, mas não é bem assim. Hebreus não é um livro escrito por Paulo. Não tem uma autoria certa e Paulo não se descreve em nenhum momento do livro. Então a gente diz que não foi Paulo que escreveu e tudo mais. Então, para vocês verem isso, Hebreus 8, 6 ao 7. Hebreus 8, 6 e 7. Vamos ler aqui. Vou ler na versão NVT. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior. Ou seja, Jesus recebeu um ministério superior ao ministério da lei. A lei não era perfeita, para vocês verem. Porque se fosse perfeita, Jesus não precisava estabelecer outro ministério. Então, bora lá, um ministério superior. Pois ele é o mediador da aliança superior. A nossa aliança, que antigamente a gente estava separado por Deus, pois nós temos o fruto do pecado em nós, mas a partir do momento que Cristo estabeleceu uma aliança com a gente, esse fruto do pecado sai e nós temos acesso ao trono, nós temos acesso à graça de Deus. Entenderam? Basicamente é isso. Baseada em promessas superiores. O que são essas promessas? Promessas que são feitas desde a antiga aliança, desde a lei de Moisés. Porque a lei não é nada mais do que um prelúdio, não é nada mais do que uma sombra do que estava por vir. Tudo na lei aponta para o Messias, tudo na antiga aliança, tudo na lei e nos profetas apontam para Jesus Cristo de Nazaré. Verso, peraí, verso 7 agora. Se a primeira aliança fosse perfeita, como eu havia dito para vocês, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Então, a lei não era perfeita, a lei não trazia salvação, porque a única salvação que temos é pela fé no intermédio de Jesus Cristo de Nazaré, e não pela lei, não pelas obras, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Tá, Igor? A lei não era perfeita e tudo mais. Mas para que servia a lei? A lei serviria para mostrar os seus pecados, para mostrar ao homem os pecados que ele tinha cometido, o fruto do pecado que habitava nele. E no caso,
não servia para nos salvar, mas sim para denunciar, fazer essa denúncia ao homem, para mostrar que ele, só por ele, não conseguiria tirar esse fruto do pecado, ainda continuaria tendo essa natureza pecaminosa. A gente poderia tentar se santificar, a gente poderia passar por períodos de prosperidade, como eu gosto de falar lá em Juízes. Veio Josué, a gente conseguiu a terra prometida, passou por um período de prosperidade e tudo mais, mas quando todos morreram da antiga aliança, que viram os milagres que Deus fez e tudo mais, o povo de Israel voltava a pecar. Deus levantava juízes, passava uns 30 anos, voltava a pecar. A gente sempre ia retornar ao pecado, pois a gente não tinha essa ligação com Deus. E a lei não permitia a gente ter essa ligação com Deus. Simplesmente servia para denunciar o nosso pecado, para a gente ver que a gente tinha a raiz do pecado, a gente tinha o fruto do pecado na gente. A lei era basicamente para isso. E também mostra que a própria lei era temporária e que apontava para Cristo. Ou seja, dentro da lei, a lei se mostrava que era temporária, que precisava de algo maior. Nós vemos desde antes da lei, inclusive, bora lá, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. A gente vê que isso daqui é a primeira promessa, muito antes da lei, logo no início, a primeira promessa de que Deus iria enviar alguém para ser o nosso mediador perante ele, para tirar o fruto do pecado que o homem havia cometido e que iria esmagar a cabeça da serpente, que é a serpente aqui vista como Satanás. Verso 15, Gênesis 3,15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, e ela lhe fará e lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Literalmente, isso daqui é a primeira promessa messiânica que nós vemos no Antigo Testamento, a primeira promessa messiânica que vemos antes da lei, que era algo temporário, que Deus iria botar, estabelecer algo para que a gente tivesse a denúncia, que a gente visse os nossos erros, que a gente visse o pecado e que iria ter algo melhor, iria ter um novo tempo, um novo ambiente e tudo mais, que aí sim nós teríamos completa comunhão e graça com Deus. Nós não seríamos mais inimigos de Deus, mas sim nos tornaríamos amigos se nós fizermos tudo aquilo que Cristo mandou. Então, essa é a primeira promessa messiânica. Outra promessa messiânica que fala é o pai da fé, Abraão. Abraão não só é o pai da fé porque creu em Deus, e creu que Deus iria dar um filho que iria povoar nações, mas porque Deus lhe deu um vislumbre do evangelho. O escritor de Hebreus fala um pouquinho disso, de Abraão e tudo mais, e tem muito que se estudar sobre essa parte. E sim, mostra que a lei é temporária. Igor, onde que fala que a lei é temporária? Bora lá para Hebreus. Abre em Filemon, né? Fogo. Vai lá para Hebreus 7, 18 e 19. Hebreus 7, 18 e 19. Estou na NVT ainda, tá, galera? Deste modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, ou seja, a antiga aliança era algo fraco e inútil. Como assim fraco e inútil? Porque não trazia salvação. As obras, os sacrifícios de animais não traziam uma plena comunhão com Deus, não traziam uma plena ligação entre nós, seres humanos, com Deus. E era fraco e algo temporário. E por meio de Cristo foi cancelado, porque viria uma aliança melhor, uma aliança feita por Cristo no seu sacrifício perfeito, que a gente já vem desde Gênesis. Quando cometemos o primeiro pecado, quando a raça humana comete o primeiro pecado, Deus faz um sacrifício para vestir as vestes. Isso daí não só foi a graça de Deus agindo sobre Adão e Eva, mas também outra promessa messiânica de que o homem pecou e por um sacrifício Deus teve sua primeira misericórdia, teve sua primeira ação de graça no ser humano. E que por outro sacrifício, por meio da graça que nós não merecemos, Deus nos daria o acesso ao céu novamente. Deus nos daria livre comunhão com Ele. É um estudo do caramba que isso se faz. Quando eu fiquei sabendo, minha cabeça chega e explodiu. Acredito que eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre isso, mas Luciano Subirá é um cara que, com toda certeza, se você pesquisar por aí, ele explica muito melhor esse assunto do que eu. Enfim, verso 18. Pois a lei nunca tornou perfeita alguma coisa. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. A nova aliança. Simplesmente. Então, Igor, isso quer dizer que antigamente os santos da antiga aliança, os santos da lei, como são conhecidos, os santos da lei da antiga aliança, os profetas não tinham salvação? Não, não é bem assim.
Vamos lá para Mateus 19, 16 e 19. Vou ler na King James atualizada agora. Então, abra aí, Mateus 19, do verso 16 ao verso 19. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Verso 17. Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Au! Verso 18. Ao que ele perguntou: Quais? Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, bom, a gente vê aqui que Jesus liga a salvação sim com a lei, porque a lei não impede, não impediu uma pessoa de ser salvo. Sim, tinham pessoas que seriam salvas pela lei, mas não pela lei em si. Eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos. Outra passagem que a gente mostra que sim tem salvação fica lá em Lucas 16, 27 ao 31. Também vou ler na King James. Então, abre aí, Lucas 16, do 27 ao 31, que é a passagem lá do rico e do Lázaro, que muita gente não sabe. A gente não sabe se aquilo dali só foi uma parábola ou se realmente foi um acontecimento real que Jesus viu na sua magnitude no céu. Então, bora lá. Verso 27. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permites que ele os avises a fim de que eles também não venham para esse lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Mas ele insistiu: Não, para Abraão, se alguém dentre os mortos for com eles, certamente se arrependerão. 31. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pesado, né? Mas, bom, dá para ver que sim, teria salvação entre o rico e o Lázaro, mas não seria plenamente o acesso ao céu que os santos da antiga aliança teriam, e sim um lugar onde não seria o céu, mas que eles ficariam no seio de Abraão, que é conhecido, mas que eles teriam um contato com o Hades, que é o reino de sofrimento, que as pessoas vão para o Hades, os pecadores, para que nos fins dos tempos, ah, Jesus, ou Deus, retire o Hades e jogue no lago de fogo. Basicamente é isso. Então, eles tinham pleno acesso ao Hades e se lembravam da sua vida passada, coisa que não é descrito como o céu, porque no céu a gente não se lembrará da nossa vida passada e nós não teremos um pleno contato com as pessoas do Hades, do inferno. Basicamente é isso. Então, o que nós podemos tirar aqui de conclusão? Que as obras da lei não salvam. Paulo já falou isso. Escritor de Hebreus falou isso. Bem no finalzinho do livro de Hebreus você pode entender bastante sobre isso. As obras da lei não salvam. Muito menos as obras perante o Novo Testamento não salvam. E sim, simplesmente a fé. É isso que todo cristão, é isso que todo judeu deve ter, é a fé. No caso, os judeus da Antiga Aliança precisavam ter a fé no que ia vir, de que Deus iria mandar um Messias para retirar o fruto do pecado das suas criaturas, das suas criações, que somos nós, para termos livre acesso a Ele e podermos fazer morada no céu, como santos, uma reunião dos santos, assim por se dizer. Então, aí sim nós teremos acesso a essa salvação. Aí nós devemos ter a fé na promessa que Jesus fez que irá voltar para vir buscar sua igreja, para voltar para buscar os seus santos que estão aqui na terra. Então, vivam em santificação. Não cometam pecado nem nada do tipo e vivam sempre em santificação, porque a fé é aquilo que te salva. Sim, Igor, o que aconteceu com essas pessoas que estavam no seio de Abraão? Aí é assunto para outro vídeo, ou você vai no Instagram do Luciano Subirá e pergunta para ele. Essa parte daí eu não consigo, eu nem me atrevo a explicar. Eu não sei nem explicar direito essa parte. Eu sei, mas não sei explicar direito. Então vocês perguntem para Luciano Subirá, vocês perguntem para Apóstolo Guto, lá do Ministério Verbo da Vida. Vocês dê seu jeito aí, Pastor Silas Malafaia, você resolve. Ele sabe explicar. Eu não amarro nem o cadastro da chuteira deles. Enfim, galera, fiquem na paz de Cristo aí todos. Esse foi o vídeo de hoje. Tenham fé, pois é isso que irá lhes salvar. Beijão, galera. Tamo juntasso.
Fui!